você hoje trouxe a sua Bíblia, abra para que nós possamos ler o que diz a palavra do Senhor, amém? Jó, capítulo de número 9. Ajuda o irmão do lado a encontrar, que todo mundo possa ler o que diz a palavra de Deus. Quem já encontrou, diga amém? Amém. Vamos lá então, versículo 1. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é. Sei que assim é. Porque como se justificaria um homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que no seu furor as transtorna, o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e ele não sai, e cela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que fez a Ursa, a Orion e os 7 estrelas e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Esse que passa por diante de mim não o vejo, e o torna a passar perante mim não o sinto. Eis que arrebata a presa, quem lhes fará restituir? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Vamos fazer uma oração. Vamos fechar os olhos agora. Sentado, curva a sua cabeça agora. Quem estiver em casa assistindo também, faça uma oração com a gente, fechando os olhos. Senhor, fale conosco nesta manhã. Esse é um momento, Senhor, de ouvir a sua voz, a sua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor. Nosso coração está aberto, passivo para receber esta palavra, Deus. Venha nos abençoar, venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Eu tenho falado de Jó nesses últimos dias, meses talvez, e tem sido para mim muito importante falar sobre Jó, pela quantidade de pessoas que eu tenho atendido. Eu nunca atendi tanta gente como agora, tanta solicitação de oração, de ajuda, como tem sido ultimamente. E foi muito de Deus eu começar a pregar sobre Jó. Foi muito de Deus, porque pregar sobre Jó nesses dias, esses últimos dias, tem me levado a refletir sobre vida, sobre a vida e sobre os problemas da vida. E são poucas pessoas, que eu tenho visto, que não tem uma indagação nesse momento. São poucas pessoas que têm passado por esse período sem se questionar em um momento, sem questionar Deus até. Eu estou falando de crente, porque a maioria das pessoas que me procuram são pessoas da igreja, são pessoas que frequentam a igreja, são pessoas daqui, são pessoas que me ouvem, que assistem, que veem um vídeo. Então são pessoas que passam por esse momento de pandemia e em alguns momentos questionam. E como não questionar?
vezes. E nós sabemos a história de Jó, porque eu já tenho falado sobre ela já faz aí tempos. Jó estava numa crise, perdeu tudo, todos os seus bens. Se as coisas que aconteceram com Jó, se apenas uma delas tivesse acontecido, já seria o suficiente para ele escrever o que ele escreveu. Perdeu tudo. Quem perde tudo e continua lúcido, bem, tranquilo? Perdeu todos os seus filhos, todos morreram num dia só. Quem que perde filho e fica bem, fica tranquilo, fica normal, lúcido? Perdeu a saúde. Quem perde a saúde e fica bem, fica lúcido, fica normal? E perdeu o apoio familiar. Quem é essa pessoa que perde esse apoio familiar e ainda assim fica bem? Difícil. Então, se uma dessas coisas apenas acontecesse com Jó, já seria o suficiente para ele ter a inspiração que ele teve para falar o que ele falou. Agora imagina tudo o que aconteceu com ele. E vírgula, de uma vez só, de um dia para o outro, de uma hora para outra. Então eu tenho visto as pessoas, eu tenho ouvido muita gente nesses dias, e eu também me questiono às vezes, é claro que eu me questiono. E Jó, ele teve dos seus amigos, e os capítulos que nós lemos antes falam desses amigos. Ele teve desses amigos não um apoio, ele teve a presença no lado, mas às vezes a presença no lado não diz nada, porque às vezes a pessoa está aqui do nosso lado, mas ela está aqui questionando. Quem entendeu? Diga amém. Ela está aqui do nosso lado, mas está aqui julgando, não é que está conosco. E foi assim com ele. Bildade, Elifaz, Zofar, Eliú, eles estavam com Jó, mas eles questionavam Jó. Eles estavam com Jó, mas eles diziam: Jó, você foi injusto, você foi infiel a Deus, você falhou com Deus, por isso que Deus permite você passar por isso. Então ele não teve esse suporte dos amigos também. E o capítulo 9, ele é importante para mim nessa manhã e para você, porque ele mostra como Jó conseguiu lidar com isso. E eu já quero antecipar para você dizendo que Jó, ele vai lidar com tudo que ele teve que lidar, porque ele era um homem que tinha raízes, ele tinha convicções. E a primeira coisa que a gente precisa entender nessa manhã é que para lidar com tudo que nós temos que lidar, ou ainda lidaremos, nós precisaremos ter convicções. Diga para quem está ao seu lado: você precisa ter convicções. Mais alto, mais forte. Eu sei que está de máscara, mas diga para ele: você precisa ter convicções. O que é uma convicção? Convicção, queridos, é uma consciência que você teve por uma experiência, por algo que alguém te ensinou, por algo que você aprendeu. Você adquire convicções. E convicções, o que é uma convicção? É uma certeza que eu tenho. O que é uma convicção? Convicção é algo que eu tenho aqui comigo, que pode acontecer o que for, não vai mudar. Isso é uma convicção. Quem entendeu? Diga amém. Eu tenho convicção de quem eu sou. Pronto. Você tem convicção de quem você é? Quem tem essa convicção? Diga amém. Então, se você tem a convicção de quem você é, se alguém chegar para você e falar algo de você que você não é, você é mentiroso. Você fala assim: não, eu não sou mentiroso. Eu sei que eu não sou mentiroso. Eu tenho convicção disso. Eu me conheço. Então, se alguém te questiona em algo que você tem convicção, você vai dizer o quê? Espera lá. Não. Eu tenho outros defeitos. Esse daí eu não tenho, não. Eu tenho convicção de quem eu sou. Se alguém chega para você e fala de uma pessoa que você conhece bem,
e você sabe quem é essa pessoa, e você sabe qual é o caráter dessa pessoa, você conhece os defeitos dessa pessoa, você conhece as qualidades dessa pessoa. Se alguém te falar algo que você, opa, não, isso daí não, eu conheço a pessoa, ela é capaz de fazer isso, aquilo, mas isso que você está dizendo, não, conheço, é uma convicção que você tem. Jó, para ele passar pelo momento difícil, ele teve que ter convicções. Convicções do que? Acerca de Deus. E convicções acerca de Deus, no momento difícil da vida, é uma questão de sobrevivência. O que me mantém de pé no momento difícil são as minhas convicções a respeito de Deus. E foi isso que Jó colocou nesse capítulo. Eu quero falar sobre isso nesta manhã, das suas convicções. Convicção é aquilo que realmente você acredita. Convicção acerca de Deus é aquilo que você sabe sobre Deus. Nós não sabemos tudo sobre Deus, só que nós sabemos algumas coisas sobre Deus. E aquilo que nós sabemos sobre Deus é o suficiente para a gente sobreviver hoje. Posso dizer um amém, queridos? A nossa luta de hoje, o que nós sabemos de Deus já é o suficiente. Eu tenho algumas preocupações comigo, mas algumas outras eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque eu tenho algumas convicções a respeito de Deus. Por exemplo, eu sei que Deus é fiel. Eu sei que Deus é provisão. Quem entendeu, diga amém. Eu sei que Deus tem controle de tudo. Isso me ajuda a passar pelo momento difícil. Vamos ver quais são as convicções que Jó coloca aqui no texto. Primeira convicção que ele coloca. Pega a sua Bíblia. Hoje eu vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta em Jó 9, porque eu vou ter que reler algumas coisas. E a primeira convicção que Jó coloca aqui, olha o que ele vai dizer. Então Jó respondeu e disse. Ele responde a Bildade, né? O que ele responde? Esse capítulo 8 ele está falando de Bildade. Agora no 9 ele vai responder. Na verdade sei que assim é. Porque como se justificaria um homem para com Deus? Primeira coisa que Jó fala: não existe ninguém justo perante Deus. Diga assim comigo: não existe ninguém justo suficiente perante Deus. Então Jó tem isso com ele. Jó tem essa convicção. Porque em todo o tempo os seus amigos estão dizendo: Jó, você está sofrendo porque você não foi justo. Você está sofrendo porque você errou. Jó, você está sofrendo porque você pecou. E Jó não está dizendo aqui que ele é santo. Jó não está dizendo aqui no texto que ele é perfeito. Jó não está dizendo aqui que ele merecia sofrer, porque é fato que ele era pecador. Não é isso. Mas o que Jó aprendeu, ele colocou aqui na sua mente e falou, é que peraí, realmente eu não sou justo. Realmente, verdade, eu sou pecador, isso é verdade. Mas não existe ninguém sequer perante Deus que seja justo o suficiente. Quem está entendendo, diga amém. Não existe ninguém perfeito aos olhos de Deus. O que Jó coloca aqui é que não existe ninguém que alcançou um patamar de perfeição. E quando eu começo a compreender isso, eu tenho um efeito libertador na minha vida. Porque eu começo a compreender que eu não sou abençoado porque eu mereço. Ninguém é abençoado porque merece. Ninguém é honrado por Deus porque merece. Ninguém é justificado por Deus porque merece ser justificado por Deus. O que Jó está dizendo aqui é uma grande verdade. E é uma convicção que nós precisamos ter conosco. Por quê, pastor? Pelo simples fato de nós não carregarmos um jugo que alguém queira colocar sobre nós. É verdade. Você não vai ser abençoado porque você merece. Você não vai ser honrado nessa luta em que você está passando porque você é melhor do que alguém.
Nós seremos honrados e justificados por Deus e abençoados por Deus e ter as nossas orações respondidas pelo simples fato de Deus ser bom, ser misericordioso, ser piedoso, ser um Deus bondoso. Ninguém aqui será abençoado ou honrado por Deus por merecimento. Nós seremos honrados e abençoados por Deus pela sua infinita misericórdia. Eu espero que isso conforte teu coração. Não é pelo teu mérito, mas é pelo mérito da graça e da misericórdia de Deus que nós seremos abençoados por Ele. Você pode aplaudir o Senhor essa manhã? Aplaude o Senhor mais forte. Isso alivia. Isso alivia. Porque se eu sei, olha para mim, se eu sei que eu não sou abençoado por merecimento, se eu sei que eu não sou abençoado, honrado por Deus, tenho as minhas orações respondidas, porque eu mereço isso. Eu não tenho um problema, eu não tenho medo, eu não tenho dúvida de me aproximar de Deus. Eu me aproximo de Deus. Porque as pessoas se afastam de Deus, porque elas têm medo de Deus. Porque as pessoas se distanciam de Deus, porque elas se sentem incapazes de se aproximar de Deus. E é verdade isso. Realmente nós somos incapazes. E se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos por Ele. Mas o Deus que olhava para Jó com olhar de misericórdia, é esse mesmo Deus que olha para mim e para você nesta manhã, pelos olhos de Jesus Cristo, para nos dar o perdão, para nos dar a graça e para nos aproximar na presença dEle. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso nesta manhã? Você pode dar um glória a Deus por isso? Primeira convicção então que ele tem: não existe ninguém justo perante Deus. Somos abençoados pela misericórdia dele. Segunda convicção de Jó, eu quero que você pegue a sua Bíblia de novo, versículo 3. Ele diz assim: se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Segunda coisa que ele fala aqui: não tem como discutir com Deus. Diga para quem está perto de você, diga assim: não tem como discutir com Deus. Não tem como você discutir com Deus. Não tem como você ter uma crise pelo fato de você querer entender a mente de Deus. Não dá para discutir com Deus. Não dá para discutir os planos de Deus. Não dá para discutir porque Deus abençoa essa pessoa e porque Deus permite essa outra pessoa passar por uma luta. Não dá para discutir. Entendeu a mente de Jó, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. A gente questiona.